Olá, muito bom dia. Estamos começando aqui mais um programa Saúde pela Redemassa e hoje a gente vai falar com o Dr. Luiz Felipe Vilas Boas. Ele que é médico ortopedista, formado pela PUC Paraná e com residência em ortopedia e traumatologia pelo Hospital Cajuru de Curitiba. Muito bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A gente viu, doutor, por outros convidados que vieram aqui, que a ortopedia se divide, né? A gente sabe que tem várias partes do corpo humano que podem ser acometidas ali na parte de osso, né? E os ortopedistas se dividem nas especialidades. O doutor é especialista no quadril, né? Exato. E acho que muita gente não sabe nem do que é composto o quadril, né? Gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, muitas vezes as pessoas se confundem, até vêm procurar no consultório dizendo que a dor é no quadril, mas não sabe dizer exatamente, sabe? Bacia, né? Exatamente, às vezes confunde com uma dor lombar baixa e diz que a dor é no quadril. A articulação do quadril, na verdade, é a junção do osso do fêmur com o osso do acetábulo, que é o osso da bacia, que a gente consegue ver até direitinho, que é o osso do fêmur com a bacia. Então, essa articulação aqui, que é a articulação do quadril. Muitas vezes os pacientes vêm e falam, eu estou com dor no quadril, mas é mais uma coluna, ou não sabe referir direitinho. Mas a especialidade em quadril trata exatamente a pelve, né? A gente fala bacia, mas não o nome correto seria pelve. E daí a articulação do quadril é a junção do fêmur com o acetábulo. Doutor, quais são as maiores queixas dos pacientes que chegam no seu consultório falando assim, estou com uma dor no quadril, ou vim encaminhado por uma dor no quadril, ou não seria só dor, tem alguma outra coisa? Então, depende muito da idade do paciente, sabe? As patologias do quadril dividem, principalmente os pacientes mais idosos, eles são acometidos da artrose, né? A gente chama de coxa-artrose, artrose da articulação do quadril. Então, esse tipo de paciente vem encaminhado por dor, geralmente uma dor na virilha que irradia para a perna, uma dor que faz com que ele manque, começa mancando devagar, começa a limitar o movimento da articulação. Então, antes ele conseguia fazer uma caminhada, depois já começa a sentir que ao longo da caminhada já dá uma fisgada, uma falseada. Às vezes ele conseguia antes se vestir sozinho, colocar um sapato, uma calça e já começa a perceber que tem algumas limitações. E o outro tipo de paciente, que é o paciente mais jovem, muitas vezes é o paciente que pratica alguma atividade física, ou que a corrida, ou a academia, a musculação, que acabam sentindo também uma dor, que daí esses geralmente são acometidos de outra patologia, que é o impacto fêmur-acetabular, que seria mais ou menos uma alteração na conformação do fêmur e do acetábulo, que faz com que a articulação tenha um impacto, gerando algumas lesões ali de algumas estruturas nobres, por exemplo, uma cartilagem, o lábio articular, e daí isso pode gerar num futuro até uma artrose. Então, seria as duas patologias que a gente vê mais comum no consultório. Doutor, e essas doenças, elas são mais arrastadas? O paciente sente isso há muito tempo? Ou é do nada? Acontece do nada, ele vai precisar do seu acompanhamento médico imediatamente, assim? Muitas vezes o paciente da artrose, o paciente mais idoso, começa a sentir alguma coisa alguns anos atrás e vai levando, né? Toma um analgésico, às vezes não dá muita atenção e ele vai procurar o médico mesmo quando ele já sente uma limitação maior. Então, às vezes, alguma atividade, algum tipo de esporte ou até coisa pequena que ele fazia antes começa a sentir dor e essa repetição que leva ele a procurar o médico. A limitação, quando chega já no estágio em que começa a ter uma limitação mesmo da mobilidade, aí já é um estágio geralmente mais avançado. Então, os pacientes às vezes demoram para ir até com medo de uma possível cirurgia ou do tratamento que vai ser instituído, mas o ideal era tentar vir o quanto antes para a gente poder pelo menos prorrogar essa lesão ou até tentava começar o tratamento numa época mais precoce daí. Falando nisso, doutor, em tratamento precoce, alguma coisa nesse sentido, essas doenças, elas são preveníveis? Então, a gente sabe que tem muitas doenças que você pode prevenir, você pode fazer alguma coisa para mudar o curso dessa doença, no caso, não ter a doença, né? As doenças do quadril acontecem dessa forma? Então, no impacto fêmur-acetabular, que é do paciente mais jovem, né, se a gente conseguir diagnosticar mais cedo, antes de começar a causar lesão, a gente pode fazer o tratamento. O tratamento ele pode ser não cirúrgico, que é quando a gente usa algumas medicações para eliminar a dor e alguns tipos de atividade física com baixo impacto para evitar que essa lesão aconteça no quadril. Muitas vezes é necessário o tratamento cirúrgico, porque quando você faz o tratamento conservador, que é o tratamento não cirúrgico, você vai estar tratando a dor e os sintomas que está sentindo, mas não trata a deformidade.
Então a deformidade é tratada geralmente de forma cirúrgica. Então se você consegue pegar e diagnosticar isso antes de causar as lesões, você vai com certeza ter um benefício do tratamento cirúrgico e vai evitar que essa lesão progrida. Perfeito. Já no paciente com artrose, que é o paciente mais idoso, a gente com algumas medicações e algumas formas de atividade física consegue também prorrogar essa dor e às vezes deixar com que a necessidade cirúrgica fique mais para frente. Sempre lembrando que o tratamento conservador não trata a causa, que é a deformidade mesmo, vai tratar mais os sintomas. Então, muitas vezes, se a limitação progride, vai aumentando, a dor progride, a gente vai ter que fazer o tratamento cirúrgico. A gente sabe que, acho que não só na ortopedia, mas em outras especialidades, a cirurgia é alguma coisa que traz muito medo para o paciente. E às vezes isso até atrasa, né, a procura pelo médico. No caso da artrose, a gente está comentando a artrose, vamos falar um pouquinho mais dela depois, mas no caso da artrose, ela vai limitar muito esse paciente até a cirurgia, no caso, né, no futuro, para algum trabalho doméstico, algum trabalho em si, em geral? Sim, esse é exatamente o que os pacientes têm mais medo, né? Geralmente, na atividade física, até muitos pensam, eu vou fazer uma cirurgia, primeiro, vou ter que operar e vou ter que ficar acamado, vou ter que ficar sem andar por um tempo, e depois eu não vou poder mais praticar nenhuma atividade física, vou ficar meio limitado. E é justamente o contrário, né? Na prótese de quadril, na artroplastia de quadril, que é quando a gente implanta uma prótese no quadril e faz a substituição da articulação, a gente quer justamente que o paciente volte às suas atividades. Então, assim, o paciente primeiro não fica acamado. Quando você opera, você já quer que ele volte a caminhar o mais cedo possível, geralmente no primeiro pós-operatório. E assim, ele vai com a ajuda de um andador, começa a fisioterapia de reabilitação, e a gente quer que ele esteja o mais rápido possível pronto para voltar às suas atividades. Inclusive, assim, não é proibitivo fazer uma atividade física, um esporte. A gente sempre orienta exercícios de baixo impacto. Só que o paciente às vezes volta a jogar até futebol e fazer corridas pequenas, mas sabendo que tem que tomar cuidado. Já não senão, é normal, né? Ele consegue fazer, ele até quer fazer, mas a gente orienta, calma que você tem uma prótese no quadril e as próteses no quadril geralmente têm uma durabilidade. Isso é uma coisa importante de dizer, que é por isso, inclusive, que a gente evita operar pacientes muito novos, a não ser que a alteração, o desgaste que eles tenham seja muito grande, porque a gente sabe que a prótese vai ter uma durabilidade. E se ela, por acaso, começar a se soltar do osso ou tiver outros tipos de desgastes, vai ser necessário uma cirurgia de revisão. Então, uma prótese mais modernas, como a gente tem hoje, pode durar até de 20 a 30 anos. Então, dependendo do formato do osso, depende do paciente, depende do cuidado, tudo isso faz com que a prótese dure cada vez mais. Então, antigamente a gente operava pacientes muito idosos, né? E só esses que tinham benefício. Agora a gente percebe que os pacientes que têm uma lesão mais cedo conseguem ter um resultado excelente. Melhora a qualidade de vida, né? Com certeza, essa é o principal. Doutor, acho que foi muito esclarecedor até agora. A gente vai para o intervalo bem rapidinho e já retornamos falar um pouquinho mais sobre as afecções do quadril. E Saúde, oferecimento. Prestcare, gestão em saúde, promovendo o cuidado seguro, humanizado e centrado no paciente. Entre em contato 42 3301 7431. Onvida Home Care, especialistas em cuidados. Imagina cuidar bem de quem você ama, sem precisar sair de casa. Conheça nossos serviços: atendimento médico, terapia ocupacional, psicologia, nutricionista, farmácia, fonoaudiologia, enfermagem, fisioterapia. Onvida Home Care, especialistas em cuidados. Maiores informações 42 3301 7431 ou no WhatsApp 988 28 56 27. Medvitae, Clínica Médica e Medicina do Trabalho. Atendimento diferenciado e equipamentos de ponta. E venha conhecer o nosso cartão Medvitae Mais, por apenas R$ 25,00 por mês, para toda a família. E clínico geral grátis. Entre em contato e peça já o seu. Medvitae. Clínica de Psicologia Alter Ego. Cuide da saúde mental. Um ambiente humanizado com melhores profissionais especializados em psicoterapia e psicanálise. Atendimento a todos os públicos. Agende sua consulta. Voltamos a apresentar E Saúde. Olá, estamos retornando aqui o nosso programa É Saúde pela Rede Massa. Hoje a gente está conversando com o Dr. Luiz Felipe Vilas Boas, falando um pouquinho mais sobre algumas afecções, doenças do quadril.
E, doutor, a gente falou ali muito da artrose e tudo mais, mas voltando um pouquinho, pensando assim, o paciente está sentindo ali aquele desconforto no quadril, a gente já definiu o que é o quadril, né? Muita gente provavelmente não sabia, mas ele está sentindo esse desconforto e foi encaminhado ao serviço do doutor. A partir disso, quais serão os passos? Como que vai descobrir mesmo qual é essa doença? A gente sabe que hoje em dia tem muito exame, né? Muito exame a ser feito. E uma segunda pergunta seria assim, os exames necessários para o quadril estão disponíveis em uma cidade como Ponta Grossa, sim, ou o paciente precisa se deslocar para uma cidade um pouco maior, alguma coisa nesse sentido? Isso já passou um tempo, né? Agora Ponta Grossa já tem exames de qualidade, tudo que a gente precisa nas afecções do quadril. Apesar que o quadril é uma articulação que às vezes com um simples raio-x já consegue resolver e dar muitas informações que a gente precisa. O paciente, quando chega no consultório, primeiro, assim, com uma história bem tirada, você começa a perceber esse desconforto que ele tem no cotidiano, de fazer coisas que ele fazia habitualmente, essa diminuição de mobilidade, esse desconforto, essa dorzinha, vai entrar e sair do carro, sente uma dorzinha, vai levantar da mesa e sente aquela dor. Então, na história, você já começa a pegar aquelas nuances. Com o exame físico, você consegue ver principalmente a limitação. Então, o local da dor, você consegue localizar, geralmente aquela dor na virilha. O paciente às vezes não sabe definir direito se é uma dor que vai mais para a região do glúteo ou que vai irradiada para a perna. Muitas vezes ele confunde com a dor do joelho, porque as afecções do quadril também tem essa irradiação do quadril para o joelho. Então, o paciente às vezes não sabe localizar e isso você consegue pegar no exame físico. Muitas vezes você já sai com o diagnóstico da mesa de exame. Aí você solicita alguns exames só para complementar. O raio-x consegue ver, então, essas alterações degenerativas, geralmente essas alterações tanto do impacto quanto da artrose, você já consegue pegar no exame de raio-x. E quando você necessita de algo mais específico para ver, por exemplo, a cartilagem, o lábio articular, tendões, bursas, coisas de partes moles que a gente chama, que podem estar acometidas, você pode pedir uma ressonância ou algum outro tipo de exame. Então, hoje aqui em Ponta Grossa a gente já tem tudo disponível. A gente consegue fazer todas as cirurgias, tudo que é necessário, todos os tratamentos, inclusive os não cirúrgicos, para o paciente ter um melhor resultado. E doutor, isso a gente viu que tem duas divisões, né? O paciente mais jovem, o paciente mais velho. Para ambos os pacientes, esse acompanhamento, essa investigação vai ser igual. Na verdade, dependendo daquilo que a gente está suspeitando, né? Então, às vezes, o paciente idoso que chega, às vezes, com uma história já bem clássica e você fica tranquilo, já meio que sabe o que é. Às vezes, o paciente já vem dizendo, já sabe o que está acontecendo com ele. No paciente mais jovem, quando é aquela dor mais insidiosa, que não sabe definir direitinho, que você, às vezes, precisa de uma investigação um pouquinho mais a fundo. Até porque existem diversas patologias do quadril que, às vezes, podem confundir. Por exemplo, uma osteonecrose causada por medicamentos, ou por etilismo, ou às vezes algum tipo de inflamação, tendinite, bursite, coisas que às vezes os sintomas se confundem e ali na investigação a gente consegue definir bem o quadro. E doutor, a gente falou muito, exemplificou muito dessas doenças pela artrose, né? O que seria esse processo da artrose? Então a artrose, na verdade, é um processo degenerativo, né? Então a cartilagem, ela que é formada na articulação, então a gente consegue ver a parte óssea aqui, né? Mas na verdade, tanto a cabeça do fêmur quanto o acetábulo é recoberto de uma cartilagem. Essa cartilagem, quando começa a perder líquido, começa, digamos, ressecar, começa a liberar mais líquido, ela começa a degenerar, ela vai gastando e o osso vai se aproximando um do outro. Então até que chega uma hora em que há realmente um contato. O pessoal fala, o osso está pegando no osso. É mais ou menos isso. Só que não é toda a cartilagem, ela vai pegando por pedaços, assim. E geralmente na área de carga, que é onde tem mais a pressão, ele vai desgastando. Lógico que a artrose não é só primária, como a gente chama. Uma doença degenerativa que vai acontecendo ao longo do tempo. Muitas vezes pode ter algum outro tipo de trauma ou alguma alteração que gerou essa artrose. Então, às vezes o paciente sofreu uma fratura na infância, ou teve algum tipo de doença do quadril da infância, mesmo que existem várias doenças que causam esse desgaste. Então, o que a gente chama daí de artrose secundária. E daí, o tipo da artrose que ele vai ter vai depender dessa origem. Perfeito. E o grau dessa artrose também, doutor? Então, quanto tempo esse paciente deixou, já que pode ser que seja uma doença arrastada, né, que ela vai evoluindo. Isso vai interferir no tratamento?
Na verdade é o seguinte, quando você consegue diagnosticar precocemente essa doença, você tem outros tipos de tratamento que não é o cirúrgico. Então, na artrose leve e moderada, a gente consegue fazer tratamentos com analgésicos, anti-inflamatórios e às vezes até com uma infiltração no quadril que a gente chama de viscosuplementação. Então, é quando é o ácido hialurônico que você faz essa infiltração para tentar melhorar, em tese, a lubrificação da articulação e diminuir esse processo inflamatório e fazer com que o paciente sinta menos desconforto e consiga manter esse quadril por mais tempo. Quando o paciente às vezes tem medo ou demora para chegar e no diagnóstico já tem uma artrose um pouco mais grave, aí a indicação de tratamento cirúrgico fica mandatória. Então a ideia seria o paciente sempre procurar o quanto antes o médico ortopedista para não precisar da cirurgia, que seria o último caso. Isso, ele perdeu um pouco do medo de chegar lá e receber uma notícia de que vai ter que fazer uma cirurgia, né? Então, quanto antes ele vier, antes ele vai conseguir fazer o tratamento. Perfeito. Então dá para entender que a artrose seria uma das principais infecções, né, que são encaminhadas ao seu consultório. Existe alguma outra com bastante importância também, doutor? A gente, fora essas osteonecrose, essas que eu citei, que a gente tem que fazer o tratamento para evitar que chegue na artrose. As principais também é a tendinite, a bursite, que são essas, os pacientes chegam geralmente com uma dor mais na face lateral do quadril, que irradia também para todo o lado da coxa, às vezes indo para a região do glúteo. E essa patologia às vezes é de difícil tratamento, o paciente às vezes diz que tendinite não tem cura, mas muitas vezes porque não quer mudar os hábitos de vida. Então, às vezes, perder peso, fortalecer musculatura, atividade física, que isso é o que protege a articulação e faz com que essa musculatura não inflame, digamos assim. Então, o paciente às vezes fala, quero tomar um remédio e tirar a inflamação, mas não é bem assim. Então, às vezes, é uma patologia daí que fica mais arrastada e é difícil de tratar. Mas tem cura. Então a gente precisa que o paciente vá procurar, quando sentir algum tipo de dor, qualquer dor na região do quadril, procura o médico que a gente vai tentar fazer o melhor tratamento possível. A dor nunca é normal, né, doutor? Dor nunca é normal. Perfeito. Então a gente está se encaminhando para mais um intervalo e logo a gente volta a falar um pouquinho mais sobre as doenças do quadril. E Saúde. Oferecimento. Prestecare, gestão em saúde. Promovendo o cuidado seguro, humanizado e centrado no paciente. Entre em contato 42 3301 7431. Onvida Home Care, especialistas em cuidados. Imagina cuidar bem de quem você ama, sem precisar sair de casa. Conheça nossos serviços: atendimento médico, terapia ocupacional, psicologia, nutricionista, farmácia, fonoaudiologia, enfermagem, fisioterapia. Onvida Home Care, especialistas em cuidados. Maiores informações 42 3301 7431 ou no WhatsApp 988 28 56 27. Sou Diego José Chebewski, sou médico oftalmologista. Hoje vamos falar sobre o uso diário de computadores. O uso diário de computadores pode causar alguns problemas visuais, como dor de cabeça, sensação de olho seco, olhos vermelhos, fotofobia, mas algumas medidas podem ser tomadas para minimizar esses sintomas, como por exemplo, fazer intervalos, o ideal a cada meia hora, 20 minutos, olhar para uma distância maior que 6 metros, que a gente considera a distância longa distância, para minimizar o esforço visual. Além disso, é interessante ajustar o brilho da tela de acordo com o ambiente. Ambientes mais claros merecem uma tela com intensidade maior, ambientes mais escuros precisa diminuir a intensidade do brilho da tela. E além disso, também, a distância em relação ao computador deve ser preservada a uma distância confortável, em torno de 50 centímetros. Mas, se mesmo assim os sintomas persistirem, é ideal fazer uma consulta oftalmológica em busca de problemas refrativos que podem ser corrigidos com o uso de óculos. Medvitae, Clínica Médica e Medicina do Trabalho. Atendimento diferenciado e equipamentos de ponta. E venha conhecer o nosso cartão Medvitae Mais, por apenas R$ 25,00 por mês, para toda a família. E clínico geral grátis. Entre em contato e peça já o seu. Medvitae. Você, paciente, portador de glaucoma ou não sabe se tem glaucoma, sua família, algum parente próximo tem glaucoma, esteja procurando o seu oftalmologista. Glaucoma é uma doença silenciosa, ela não causa sintomas,
e ela não baixa a sua visão. Glaucoma é uma doença que vocês vão perdendo o campo visual periférico até chegar na cegueira total. Glaucoma é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento e tem vida normal pós-tratamento. Procure seu médico oftalmologista, pois apenas na consulta oftalmológica você conseguirá saber a sua pressão intraocular, assim como se o seu nervo óptico possui algum tipo de lesão e qual é o grau de lesão, assim como o melhor tratamento para você. Glaucoma tem tratamento, glaucoma tem manejo. Esteja procurando sempre o seu oftalmologista. Clínica de Psicologia Alter Ego. Cuide da saúde mental. Um ambiente humanizado com melhores profissionais especializados em psicoterapia e psicanálise. Atendimento a todos os públicos. Agende sua consulta. Voltamos a apresentar E-Saúde. Estamos retornando aqui a mais um programa E-Saúde pela Rede Massa. Hoje estamos falando com o Dr. Luiz Felipe Vilas Boas, ele que é médico ortopedista e traumatologista, principalmente do quadril. Estamos falando justamente das afecções do quadril. Falamos sobre artrose, falamos sobre o processo cirúrgico. E nesse processo cirúrgico, doutor, existem diferentes tipos de materiais. A gente sabe que a cirurgia está muito avançada hoje, né? A gente tem vários caminhos para percorrer por essa cirurgia. E quais são as opções para um paciente que precisou realmente do processo cirúrgico? Não se cuidou ou descobriu mais tardiamente essa doença? Quais seriam as opções para esse paciente? Então, a prótese de quadril tem vários tipos e modelos, né? Inclusive de materiais, do que ela é feita, mas principalmente a gente precisa, cada paciente, fazer uma avaliação individualizada, porque apenas o formato do osso faz diferença, a idade do paciente faz diferença, então a demanda do paciente. Então isso vai fazer com que a gente tenha diferentes tipos de próteses para poder escolher para ele e ofertar. Mas hoje fala-se muito da prótese de cerâmica, né? Então que, na verdade, a cerâmica é o revestimento que é feito na cabeça do fêmur, do implante, e que ela tem uma tendência a fazer um desgaste mais lento. Então a gente utiliza em pacientes bem jovens, né? Tem a prótese que é com cimento e a prótese sem cimento, isso tudo varia de acordo com cada paciente. Então é uma avaliação individualizada que vai depender muito das imagens, de a gente ver qual é a qualidade do osso do paciente para poder definir. Mas a maioria delas, se for bem implantada, se for bem cuidada pelo paciente, tudo vai ter uma durabilidade longa. Então depende muito disso também. O paciente, a gente precisa que ele esteja apto para receber a prótese. A prótese como um presente. O paciente está com dor, está com desgaste, com dificuldade de mobilizar. Então a prótese seria um presente para melhorar a qualidade de vida. Mas ele precisa também estar apto para receber esse presente. Perfeito. E, doutor, existe alguma contraindicação para esse procedimento cirúrgico? Então, chegou no teu consultório o paciente, você diagnosticou ele como uma fase mais tardia, uma fase mais difícil de tratamento. Existe uma contraindicação para isso? A gravidade da artrose não contraindica. Então, até artroses bem graves vão dificultar o procedimento, vai se tornar mais difícil. Mas algumas coisas, por exemplo, condições clínicas dos pacientes, então às vezes ele não tem condições de receber uma cirurgia, pacientes muito idosos ou com alguma comorbidade. Às vezes o paciente não tem condições de cuidar da prótese, como eu disse. Então, a prótese, uma das principais complicações é a luxação, que é quando você desloca a prótese. Então, o paciente tem que aprender alguns movimentos que ele tem que se cuidar. Então, o paciente tem que ter uma condição mínima para receber essa prótese. Então, tudo também, isso é uma análise que a gente faz para o tipo de prótese que a gente vai usar, até para proteger um pouco dessa situação. Então, em geral, assim, o desgaste, a artrose não tem contraindicação. Mas daí o paciente, a gente vai ter que fazer uma análise bem certinho para ver se tem condições ou não. Perfeito. E há casos em que o procedimento cirúrgico não pode ser realizado, ou seja, esse paciente realmente vai ter, claro, vai ter o manejo da dor e tudo mais, mas esse paciente pode até mesmo perder o movimento da perna, já que a gente está falando da articulação do quadril? Isso seria no caso de uma complicação, né? Caso o paciente, digamos assim, uma das complicações de fazer uma prótese é você ter uma infecção, por exemplo. E daí, nesse caso, você tem que retirar a prótese para fazer um tratamento mais adequado, com antibióticos e outros tipos de tratamento. Então, nesse caso, ele vai ter que ficar sem a prótese por um período. E muitas vezes a gente implanta uma prótese provisória para depois substituir novamente. Então, é difícil o paciente ficar sem andar, ou a não ser que alguma complicação aconteça, e sim, estamos todos sujeitos a complicações. A gente sempre fala hoje, então, justamente para esses pacientes que a gente sabe da utilização do quadril, né, ou da perna para muito trabalho laboral, para
para algum, até mesmo hobby, né? Dessa reabilitação social desse paciente. Então há mesmo esse trabalho multidisciplinar do ortopedista com outras áreas para esses pacientes? Sim, como a gente trabalha bastante com o paciente idoso, esse paciente começa a ficar limitado à casa, ele não quer mais sair, ele começa a fazer só as atividades em casa mesmo, porque ele vai sentir dor, porque ele vai ter dificuldade para subir num ônibus, até para um carro, para fazer coisas simples. Então o paciente começa a ficar restrito. Então às vezes você precisa resgatar isso. Então o trabalho de psicologia, o trabalho de fisioterapia é muito importante, pré e pós-operatório, que você vai conseguir fazer com que esse paciente tenha realmente uma reabilitação. Então é importante isso porque o paciente idoso às vezes fica lá e vai sendo deixado e com não é uma simples cirurgia, mas com um procedimento que é eficaz e satisfatório para ele, vai conseguir restaurar essa qualidade de vida. Com certeza. E esse paciente vai ter alta do seu consultório, doutor? Ele vai ter que fazer um acompanhamento para o resto da vida? A gente geralmente acompanha anualmente ou bianualmente, porque a gente sabe que essas próteses têm durabilidade. Então a gente tem que começar a pegar sinais ou pequenos sinais de que isso está acontecendo para tentar prevenir esse problema. Ou, se for necessário, até a troca da prótese com muitos anos de vida, fazer no momento correto. Então, o paciente acaba ficando para sempre com a gente no acompanhamento. Às vezes muitos se perdem, vão, de repente voltam depois de alguns anos, mas é importante ter esse acompanhamento para não perder o ponto ótimo para fazer um tratamento. Perfeito. Mas apesar de haver esse acompanhamento, a qualidade de vida do paciente melhora em pouco tempo, né? A gente percebe, os pacientes falam que primeiro a dor, né, que é a dor da artrose, já fica no hospital, né, no pós-operatório. Daí a dor da cirurgia, o desconforto se arrasta por alguns dias, né, mas logo que ele percebe que ele já começa a andar, já começa a mobilizar melhor e sem sentir dor, então geralmente nas primeiras 6 semanas você já vê uma resposta muito boa para o paciente. Mas em 3 meses, 6 meses do pós-operatório, com uma fisioterapia bem feita, com reabilitação da musculatura que estava toda atrofiada antes, o paciente praticamente volta a ter uma vida normal. Perfeito. E ele está apto, após essa cirurgia, a voltar para o trabalho dele em quanto tempo? Com certeza. Na verdade, o paciente já estaria apto antes, assim, vai depender muito de como ele estava previamente, né? O paciente que geralmente quando vai para a cirurgia demora um pouco e acaba ficando, a musculatura atrofia bastante, então até ele recuperar, mas o mais importante depois que ele se recuperar, ele vai poder voltar para o trabalho dele. E demora isso, doutor? Não, geralmente em 3 a 6 meses, que é o prazo que a gente fala, dependendo de cada paciente, ele já consegue voltar para a atividade, inclusive trabalho braçal, trabalho mais pesado mesmo. Tranquilo. Doutor, a gente está se encaminhando para o final da nossa entrevista, acho que foi muito esclarecedor, acho que deu para passar bem ali o que é o quadril, né, quais são as principais afecções, como que a gente vai tratar, tirar um pouco do medo do paciente, né, porque com certeza muita gente não procura o seu serviço por medo da cirurgia, medo de ficar inválido, né? Sim, sim. Alguma coisa nesse sentido. Gostaria que o doutor deixasse uma mensagem final para a gente sobre esse assunto. Então, é importante essa situação que a gente comentou, que os pacientes procurem ajuda assim que eles tiverem algum sintoma, algum desconforto, porque muitas vezes a gente consegue fazer o tratamento sem precisar chegar na cirurgia. E caso a cirurgia seja necessária, fique tranquilo que assim, a reabilitação é isso que a gente quer. O paciente não quer que fique acamado, não quer que deixe de andar ou deixe de fazer suas atividades. A gente quer justamente restaurar a qualidade de vida. E doutor, para quem se interessou pelo seu trabalho, está realmente com uma dor no quadril ali, se identificou com essa doença, onde que eles podem te encontrar? Então eu atendo no Instituto de Ortopedia e Traumatologia dos Campos Gerais, dentro da clínica Inovari. E lá a gente tem um grupo de 8 ortopedistas com todas as especialidades, além de mim que faço quadril. E lá a gente está tentando criar novidades e trazer uma ortopedia mais atual para os pacientes. Inclusive como esse modelo aqui que a gente está vendo, que é uma impressão 3D, em que esse aqui é um quadril normal, mas que a gente pode fazer uma avaliação do quadril da doença que a gente vai tratar ou de qualquer articulação, fazer uma impressão para conseguir ter uma visualização melhor da lesão e tratar com mais qualidade. Então isso é uma coisa que a gente está trazendo aqui para Ponta Grossa e que com certeza vai ajudar no tratamento dos pacientes. Perfeito, doutor. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. E até uma próxima. Muito obrigado para quem nos acompanhou e também até uma próxima.
Onvida Home Care, especialistas em cuidados. Imagina cuidar bem de quem você ama, sem precisar sair de casa. Conheça nossos serviços: atendimento médico, terapia ocupacional, psicologia, nutricionista, farmácia, fonoaudiologia, enfermagem, fisioterapia. Onvida Home Care, especialistas em cuidados. Maiores informações 42 3301 7431 ou no WhatsApp 98828 5627.